Hoje vocês vão conhecer 10 invenções incríveis para bicicletas que prometem mudar completamente a forma como muita gente pedala. São ideias criativas, funcionais e surpreendentes, feitas para trazer mais segurança, conforto, praticidade e inovação às ruas, trilhas e caminhos do dia a dia. Prepare-se para ver soluções realmente impressionantes. O Hamax Dog Bike Trailer completa a lista com uma proposta muito útil para quem ama pedalar, mas não quer deixar o cachorro para trás. Nem todo animal consegue acompanhar o ritmo de uma bicicleta, principalmente em trajetos longos, subidas, dias quentes ou percursos urbanos cheios de paradas e movimento. Esse reboque foi pensado justamente para resolver essa limitação, criando um espaço seguro, confortável e protegido para transportar cães de porte médio durante o passeio. A entrada baixa facilita o acesso do pet, evitando esforço excessivo na hora de subir ou descer, algo importante para animais mais velhos, cansados ou com menor mobilidade. A suspensão ajustável ajuda a suavizar impactos do caminho, tornando o deslocamento mais agradável em ruas irregulares, ciclovias, parques ou estradas leves. O interior ventilado permite melhor circulação de ar, enquanto o revestimento lavável facilita a limpeza depois de passeios com poeira, pelos, barro ou pequenas sujeiras inevitáveis. A estrutura robusta transmite segurança, mas o mecanismo de dobra fácil torna o transporte e o armazenamento mais práticos quando o reboque não está em uso. Outro ponto interessante é o kit de roda que permite transformar o equipamento em carrinho, ampliando sua utilidade para caminhadas, passeios em praças ou deslocamentos sem bicicleta. Com capacidade para cães de até aproximadamente 35 kg, ele atende bem pets de porte médio que precisam de apoio em trajetos mais longos. A grande força do Hamax Dog Bike Trailer está em unir mobilidade, cuidado e convivência. Ele permite que o cachorro participe da rotina ao ar livre, sem ser forçado a correr além do próprio limite. Para tutores ativos, representa liberdade, para o animal, conforto, e para o passeio, mais tranquilidade. Assim, a bicicleta deixa de ser um passeio solitário e passa a incluir o companheiro de 4 patas com proteção e segurança. O WeRide Bike Seat apresenta uma proposta diferente para quem quer pedalar com criança pequena de forma mais próxima, controlada e estável. Em vez de posicionar a cadeirinha atrás do ciclista, como acontece em muitos modelos tradicionais, ele é instalado no centro da bicicleta, entre o guidão e o quadro. Essa posição coloca a criança à frente do adulto, permitindo uma interação mais direta durante o passeio e uma percepção melhor do que acontece com ela o tempo todo. O ciclista consegue observar movimentos, reações e postura com mais facilidade, enquanto a criança tem uma visão ampla do caminho, tornando a experiência mais envolvente. O sistema inclui cinto de segurança de 5 pontos, apoios ajustáveis para os pés, encosto acolchoado e apoio para a cabeça, elementos importantes para conforto e proteção. Ele é indicado para crianças pequenas, geralmente entre 1 e 4 anos, principalmente quando já conseguem manter bom controle do pescoço e da cabeça. A posição central também ajuda na estabilidade, porque distribui melhor o peso em relação ao centro da bicicleta. Isso pode deixar a condução mais equilibrada do que alguns modelos traseiros, nos quais o peso fica concentrado atrás e pode alterar a resposta da bike. Naturalmente, o uso exige atenção, instalação correta e respeito aos limites de peso, idade e compatibilidade com o quadro. Mas dentro dessas condições, o WeRide Bike Seat transforma o passeio em algo mais seguro e afetivo. A criança não fica apenas sendo transportada, ela participa da experiência, vê o caminho, sente o movimento e permanece perto do adulto. Para famílias que querem introduzir o ciclismo desde cedo, essa cadeirinha mostra como um detalhe de posicionamento pode mudar toda a sensação do passeio. O Klug Bike Rack resolve um problema comum de quem tem bicicleta em casa, apartamento, garagem pequena ou espaço compartilhado, onde guardar a bike sem ocupar metade do ambiente. Diferente de suportes grandes, pesados ou visualmente chamativos, ele aposta em um design pequeno, minimalista e muito discreto. A peça segura o pneu da bicicleta diretamente na parede, permitindo armazenamento vertical ou horizontal, dependendo da instalação e do espaço disponível. Essa simplicidade
é justamente o ponto forte. Em vez de levantar toda a bicicleta por ganchos complicados ou depender de estruturas robustas no chão, o Klug usa o próprio pneu como ponto de encaixe. Ele comporta pneus de aproximadamente 23 mm até 81 mm, variando conforme o modelo escolhido, o que cobre desde bicicletas de estrada até híbridas e mountain bikes. A instalação costuma ser rápida, com parafusos e buchas incluídos, podendo ser feita em poucos minutos em uma parede adequada. O resultado é um ambiente mais limpo, organizado e funcional, especialmente para quem não tem um cômodo exclusivo para guardar equipamentos. Porém, existe um detalhe importante: os pneus precisam estar cheios. Se o pneu murchar demais, a fixação pode perder firmeza e a bicicleta corre o risco de cair. Mesmo assim, quando usado corretamente, o sistema oferece uma solução elegante para transformar cantos vazios em áreas úteis. Para apartamentos pequenos, oficinas, lojas, corredores e garagens, esse tipo de suporte pode liberar espaço no chão e evitar riscos, tombos ou batidas na bicicleta. O Klug Bike Rack mostra que inovação nem sempre precisa ser complexa. Às vezes, uma peça pequena, bem pensada e quase invisível já é suficiente para mudar completamente a organização do dia a dia. O Bike Alarm mostra como uma tecnologia pequena pode fazer grande diferença na proteção de uma bicicleta. Em cidades movimentadas, deixar uma bike presa na rua, em garagens coletivas ou em áreas abertas sempre traz aquela sensação de risco, mesmo quando se usa cadeado. Esse dispositivo nasce justamente para aumentar a camada de segurança, funcionando como um alarme compacto com sensor de vibração. Quando alguém tenta mexer, empurrar, balançar ou violar a bicicleta, o aparelho identifica o movimento e dispara uma sirene extremamente forte, capaz de chegar a 113 decibéis. Esse som alto tem uma função direta: chamar atenção imediatamente e assustar quem pretende agir sem ser percebido. O sistema conta com 7 níveis de sensibilidade, permitindo ajustar desde respostas a toques leves até impactos mais fortes, de acordo com o local onde a bicicleta fica estacionada. Também oferece 3 configurações de volume, o que ajuda a adaptar o uso a ambientes diferentes. A resistência IP55 contra a água permite usar o alarme em áreas externas, inclusive sob chuva leve ou umidade, sem perder a confiança no equipamento. O controle remoto, com alcance aproximado de 20 metros, facilita a ativação e desativação sem precisar encostar no dispositivo. Na prática, ele não substitui um bom cadeado, mas trabalha junto com ele, criando uma barreira sonora contra tentativas de furto. Para bicicletas elétricas, scooters e modelos de maior valor, essa proteção extra pode ser decisiva. O mais interessante é que a proposta não depende de instalação complicada, aplicativo difícil ou manutenção constante. É um acessório direto, objetivo e eficiente. Em um cenário onde furtos de bicicletas continuam comuns, um alarme visível e barulhento pode transformar uma tentativa discreta em uma situação arriscada demais para o ladrão continuar. A Lezine Laser Drive é uma luz traseira que vai além da função básica de piscar no escuro. Ela foi criada para aumentar a percepção do ciclista no trânsito, especialmente em ruas movimentadas, horários noturnos e condições de baixa visibilidade. Seu diferencial mais marcante está nos 2 feixes de laser vermelho projetados no chão atrás da bicicleta, formando uma espécie de faixa visual que delimita melhor o espaço ocupado pelo ciclista. Essa projeção chama a atenção dos motoristas e cria uma referência clara de distância, ajudando a reduzir aproximações perigosas. Além do laser, o equipamento conta com 4 LEDs e potência máxima de 250 lumens, brilho suficiente para tornar a bicicleta mais visível em diferentes ambientes urbanos. Os 9 modos de iluminação permitem alternar entre padrões contínuos, piscantes e combinações com laser, ajustando o uso conforme o local, o horário e a necessidade de economia de bateria. O corpo compacto facilita a instalação em canotes redondos ou aerodinâmicos, mantendo a bicicleta organizada e sem excesso de acessórios. A construção resistente à água amplia a utilidade para quem pedala em dias de chuva, ruas molhadas ou clima instável. O mais interessante nesse tipo de luz é que ela não tenta apenas iluminar o caminho. Ela trabalha com comunicação visual, mostrando aos outros veículos que existe uma pessoa ali e que aquele espaço precisa ser respeitado. Para ciclistas urbanos, essa diferença pode ser enorme. Em muitos acidentes, o problema não é apenas a falta de luz, mas a falta de percepção rápida por parte dos motoristas. A Lezine Laser Drive
Drive transforma a traseira da bicicleta em um sinal de presença muito mais forte, moderno e difícil de ignorar. O Camingo e-Bike Kit entra em cena como uma daquelas soluções que parecem simples, mas mudam completamente a relação entre ciclista e bicicleta. Em vez de exigir a compra de uma e-bike nova, ele transforma uma bicicleta comum em um veículo elétrico compacto, prático e muito mais versátil. O conjunto usa um motor traseiro capaz de alcançar até 750 watts, combinado com uma bateria de 266 Duaricu, que se encaixa no suporte padrão de garrafa, mantendo o visual limpo e sem grandes alterações no quadro. A proposta impressiona justamente pela instalação rápida, pensada para quem não quer desmontar metade da bicicleta nem depender de adaptações complicadas. Depois de instalado, o sistema oferece assistência ao pedal, ajudando nas subidas, nos trajetos longos e nos deslocamentos diários em que o esforço constante pode cansar rapidamente. Em alguns lugares, dependendo das leis locais, também pode funcionar com aceleração por gatilho, tornando a condução ainda mais parecida com a de uma pequena moto elétrica. A autonomia anunciada pode chegar a 90 km no modo assistido, número suficiente para muitos trajetos urbanos e passeios de fim de semana. Outro detalhe importante é o funcionamento silencioso, abaixo de 56 decibéis, o que mantém a experiência discreta e agradável. O resultado é uma tecnologia que democratiza o acesso à mobilidade elétrica, permitindo aproveitar uma bicicleta já conhecida, com sua geometria, seu tamanho e seu conforto, mas adicionando força extra quando o corpo já não quer acompanhar. Para quem usa a bicicleta como transporte, lazer ou ferramenta de economia, esse kit representa uma ponte entre o pedal tradicional e o futuro elétrico, sem obrigar uma troca completa de equipamento. O Vebs Rider chama a atenção porque ataca um dos problemas mais antigos de quem pedala, o desconforto causado pelo selim. Durante trajetos longos, muitos ciclistas enfrentam dormência, pressão excessiva, dores na região pélvica e dificuldade para manter uma postura natural. Esse acessório tenta resolver a questão por um caminho diferente, abandonando a ideia de um banco rígido e imóvel. Seu assento é dividido em duas partes independentes que se movimentam acompanhando o ritmo das pernas durante a pedalada. Essa dinâmica permite que quadris e coxas trabalhem de maneira mais alinhada, reduzindo atrito e redistribuindo a pressão para longe das áreas mais sensíveis do corpo. O resultado é uma pedalada mais fluida, especialmente em percursos prolongados, treinos repetitivos ou deslocamentos diários. A proposta também inclui ajustes importantes de altura, ângulo, largura e posição frontal ou traseira, o que ajuda o ciclista a encontrar uma configuração mais adequada ao próprio corpo e ao tipo de bicicleta. Essa personalização é essencial, porque o conforto no ciclismo não depende apenas do formato do selim, mas da forma como ele conversa com postura, alcance do guidão, cadência e tempo sobre a bike. O Vebs Rider parece interessante justamente por reconhecer que o corpo se move o tempo todo, enquanto os selings tradicionais muitas vezes obrigam o ciclista a se adaptar a uma peça estática. Em vez de simplesmente colocar mais espuma ou gel, ele muda a lógica de apoio. Para quem já abandonou pedaladas longas por dor ou incômodo, esse tipo de solução pode representar uma nova chance de pedalar com prazer. A inovação não está apenas na aparência diferente, mas na tentativa de tornar a bicicleta mais humana, acompanhando o movimento natural de cada perna. O Extra Wheel Bike Trailer Mate aparece como uma solução robusta para ciclistas que precisam levar carga de verdade, sem transformar a bicicleta em um veículo pesado e difícil de controlar. Diferente de um bagageiro simples, esse reboque de roda única foi pensado para transportar volumes maiores em trajetos urbanos, viagens longas e até aventuras fora de estrada. Sua estrutura rígida permite carregar até 35 quilos, ou cerca de 100 litros de bagagem usando alforjes acoplados, o que abre espaço para compras, equipamentos de camping, ferramentas, roupas ou itens de trabalho. A grande vantagem está no equilíbrio. Como o sistema usa uma única roda alinhada à bicicleta, ele acompanha melhor o movimento em curvas, trilhas e terrenos irregulares, mantendo uma condução mais natural do que muitos reboques largos de duas rodas. Os alforjes impermeáveis ajudam a proteger a carga contra chuva, poeira e lama, algo essencial para quem enfrenta mudanças de clima ou pedala por longas distâncias. Apesar de custar mais do que soluções
soluções básicas de transporte, o conjunto entrega durabilidade, estabilidade e flexibilidade, características importantes quando a carga precisa chegar inteira ao destino. Para cicloturismo, o MAT permite distribuir melhor o peso e evitar que tudo fique sobre o quadro da bicicleta. Para uso urbano, pode substituir parte da dependência de carro em pequenas tarefas, principalmente quando se trata de compras e entregas. A proposta também conversa com um estilo de vida mais sustentável, onde a bicicleta deixa de ser apenas um meio de lazer e passa a assumir funções práticas do dia a dia. O mais impressionante é perceber como um acessório relativamente simples consegue ampliar tanto a capacidade da bicicleta. Com ele, pedalar deixa de significar carregar pouco e passa a representar liberdade para transportar mais. O Red Comet USB Rechargeable Bike Power Bank foi criado para uma realidade cada vez mais comum: ciclistas que dependem de energia durante o percurso. Hoje, uma pedalada pode envolver celular com GPS, luzes de segurança, câmera de ação, ciclocomputador e outros acessórios eletrônicos. Quando a bateria acaba no meio do caminho, o problema deixa de ser apenas incômodo e pode afetar navegação, comunicação e segurança. Esse Power Bank entra exatamente nessa função, oferecendo 10,000 mAh de capacidade em um corpo compacto, resistente e fácil de transportar. O carregamento rápido PD de 22,5 watts permite recuperar energia de forma eficiente, útil para celulares modernos e equipamentos compatíveis. A construção em liga de alumínio totalmente selada, com acabamento jateado, reforça a proposta de durabilidade. Além disso, a proteção IP65 garante resistência contra água e poeira, tornando o acessório adequado para uso externo, chuva, respingos e ambientes mais agressivos. Com apenas 257 gramas, ele pode ser levado no bolso, na mochila ou preso ao guidão com tiras de silicone firmes, sem comprometer tanto o peso total da bicicleta. A ideia é simples, mas muito prática: manter dispositivos essenciais funcionando durante deslocamentos urbanos, viagens, treinos ou aventuras mais longas. Para quem pedala à noite, por exemplo, poder alimentar luzes de segurança por mais tempo pode fazer diferença real. Para quem usa mapas, evita o risco de ficar sem orientação em lugares desconhecidos. O formato robusto também transmite mais confiança do que carregadores frágeis feitos apenas para uso doméstico. No universo do ciclismo moderno, energia portátil deixou de ser luxo. Virou parte do equipamento básico para quem deseja autonomia, segurança e tranquilidade. O Red Comet representa essa mudança, funcionando como uma pequena central de energia sempre pronta para acompanhar a próxima rota. A Suco S50 Plus surge como uma câmera pensada para ciclistas que querem registrar o percurso com mais segurança, mais detalhe e uma visão muito mais completa do que acontece ao redor da bicicleta. O grande diferencial está no sistema de lente dupla, capaz de captar simultaneamente a visão frontal e a traseira, criando uma espécie de registro completo da pedalada. Isso faz diferença tanto para quem gosta de gravar passeios e rotas bonitas, quanto para quem encara o trânsito urbano e precisa de uma prova visual em caso de incidente. Com lentes grande-angulares de 170 graus, ela amplia o campo de visão e reduz pontos cegos importantes. A gravação pode chegar a 4K quando usada com lente única ou Full HD no modo duplo, mantendo boa qualidade para a análise posterior. O suporte HDR e WDR ajuda em situações complicadas de luz, como entradas em túneis, sombra forte, faróis à noite ou sol direto. Pesando cerca de 145 gramas, ela continua leve o bastante para ser instalada no capacete, no guidão ou no quadro, sem comprometer tanto a experiência de pedalar. A bateria interna de 2.400 mAh oferece aproximadamente 4 horas de uso, tempo suficiente para muitos trajetos diários e passeios médios. O valor desse tipo de equipamento não está apenas na gravação bonita, mas na tranquilidade que ele oferece. Em uma época em que ciclistas dividem espaço com carros, motos, ônibus e pedestres distraídos, ter um registro claro pode ser decisivo. A Suco S50 Plus transforma a bicicleta em uma testemunha móvel, sempre observando o caminho à frente e também o que acontece atrás. Essas foram 10 invenções incríveis para bicicletas que mostram como a inovação continua transformando até os meios de transporte mais simples. Com mais segurança, praticidade e tecnologia, pedalar pode se tornar uma experiência muito mais confortável, eficiente e surpreendente. E algumas dessas ideias ainda podem mudar o futuro da mobilidade.